Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cláudia, você está aqui no meu canal, Cláudia Isadora Fernandes. Aqui nós falamos sobre espiritismo e algumas polêmicas. E essa daqui eu tô desde 2024 falando, e não acontece nada. Nossa, eu fiz uma verdadeira saga. Eu fui lá no Rio de Janeiro, né? Você sabe que eu amo o Rio de Janeiro, já falei várias vezes aqui. Se eu pudesse, moraria lá. Mas tem que ter muito dinheiro para morar na Zona Sul. E eu fui até o Museu do Inconsciente, que fica lá no Engenho de Dentro. E entreguei o livro da Iracy Campos, né, SOS Emoções, para eles averiguarem. Mas, pelo que eu entendi, ainda não fizeram nada, pelo menos eu não soube nada, ou eles não querem confusão, né, não querem dizer que eles estão perseguindo religiosamente, porque é um campo minado, assim, né? A pessoa vai falar, ah, isso está errado, daí a Iracy fala, ah, eles estão me perseguindo religiosamente, eu tenho direito de manifestar minha fé. Só que eu sou espírita desde 1997, eu fiz arte terapia, pós-graduação, estudei inclusive com um senhor que trabalhou, dois senhores que trabalharam junto com a Anísio da Silveira, e afirmo que lá nos livros da Iracy não tem nada a ver com a Anísio da Silveira. Como eu comecei a falar num vídeo de 2024, e depois eu vou mostrar para vocês. Daí, depois do Museu do Inconsciente, não aconteceu nada. Aí eu fui no MP do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles falaram também que assuntos religiosos eles não interferem e não há crime, né? De plágio, por exemplo, é isso. Só que esse é o problema, né? Ela inventa coisa, né? E assim, a pessoa pode dizer que pode dizer que eu estou recebendo o espírito do Albert Einstein, ele está falando que a Terra é plana. E aí ninguém vai em cima, né, dessa pessoa, porque ela não está inventando uma coisa nova, não é algo novo. Ela não está inventando, ou melhor dizendo, ela não está plagiando, né? Ela está inventando alguma coisa nova, né? E assim, não existe uma fiscalização em cima, né? Dos livros psicografados, né, os livros ditos espíritas. Isso daí para mim não é espiritismo. Eu acredito, obviamente, em psicografia, né, como a do Chico Xavier, que inclusive uma psicografia dele foi utilizada numa ação judicial e inocentou o réu. É impressionante como ele era bastante ostensivo, né? E um médium mega honesto, né? E aí depois fui no Ministério Público, não deu em nada. Fui no CRM, mas ela não é médica, a Iracy não é médica, então não aconteceu nada. Fui no CRP, ela não é psicóloga, então eles não podem intervir, né? Porque o CRM só interfere ser médico, o CRP só interfere ser psicólogo. Mandei mensagem para a Associação dos Psiquiatras, não tive nenhum retorno. Que mais para onde eu fui, gente? Eu fui para muito lugar. Fui para a Federação Espírita Brasileira, eles não interferem, né? Me disseram algo bem assim genérico, e não interfere, né? Então, aí eu fiquei, o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Porque se ela tivesse tido herdeiros, os herdeiros poderiam proibir a Iracy Campos de colocar o nome da Anísio da Silveira. Mas, pelo que eu entendi, quem herdou lá da Anísio da Silveira foi o Museu do Inconsciente. Salvo engano, eu não fui a fundo, né, para saber exatamente, né? Parece que ficou lá para o Museu do Inconsciente. E aí eles poderiam juridicamente, né, interferir e proibir que a Iracy Campos fale o nome da Nisa Silveira nos seus livros, porque todo ano ela lança um livro e daí dá palestras, né? E agora parece que ela estava lá numa
instituição psiquiátrica, né? Falando, ai meu Deus, como é que pode? A pessoa, ela não tem vergonha, né? De falar uma mentira dessa, né? Descaradamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do meu abaixo-assinado, que já temos quase 50 assinaturas. Então, vamos lá. Exigir que Iraci Campos retire o nome da Nise da Silveira de seus livros. O problema. Nise da Silveira é uma figura emblemática. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Ah, não está aparecendo, gente. Deixa eu ver agora. Ué. Só ficou nessa página aqui. Oxi. Por quê? Peraí, deixa eu mudar aqui só um pouquinho. Suprimir. Só um momentinho. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Porque abriu outra página. Deixa eu ver se agora está aparecendo. Tá. Então, abaixo-assinado. Nise da Silveira é uma figura emblemática na história da psiquiatria do Brasil. Seu trabalho revolucionou a forma como o tratamento psiquiátrico é abordado, promovendo a humanização e o respeito aos pacientes. Porém, uma questão emergente que ameaça manchar o legado dessa extraordinária médica surgiu recentemente. Iraci Campos, uma autora espiritualista, tem utilizado o nome de Nise da Silveira nos créditos de seus livros, afirmando que os mesmos são pelo espírito Nise da Silveira. Quase todo ano, a autora lança um livro, dizendo que é pelo espírito Nise da Silveira. Analisando, por exemplo, o livro da Iraci Campos, SOS Emoções, como eu fiz num vídeo que vou mostrar para vocês, pelo espírito Nise da Silveira, verifica-se que não tem nada da Nise ali, que era uma profunda estudiosa da psique humana. Nise não iria escrever um texto como se fosse uma receita pronta a ser seguida para se superar um problema emocional, como a depressão, por exemplo. O conteúdo do livro SOS Emoções, a meu ver, lembra os conselhos da antiga revista Capricho. Faça uma lista do antes e do depois. Escreva como você está se sentindo agora e como você quer se sentir. Nise, ela não ia escrever um livro falando sobre isso. Ela ia escrever alguma coisa assim, profunda, né? Eu sou espírita desde 97 e acredito sim na psicografia. Chico Xavier era um médium ostensivo e suas psicografias, inclusive, foram utilizadas como provas numa ação judicial que inocentou o réu, tamanha veracidade dos fatos descritos por Chico Xavier. Este abaixo-assinado também é uma luta pelo espiritismo, seguindo o que o Allan Kardec disse para fazermos, né? Não acreditais nos falsos médiuns. O próprio Kardec denunciou o charlatanismo de alguns embustes. O espiritismo segue a ciência. Nós, como espíritas, não devemos acreditar em tudo que chega em nossas mãos, ainda mais tendo como alcunha um nome importantíssimo para a psiquiatria, como o da Nise da Silveira. E mesmo ela dizendo que é da equipe do Divaldo Franco, né? A gente não deve acreditar só porque ela acompanhava Divaldo Franco. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o Divaldo Franco, outra coisa é ela, né? Que ela coloca no final do livro, né, que ela é lá da Casa do Caminho, né, para tipo dar uma chancela para ela, né, de idoneidade, só que não é assim. A relevância da Nise da Silveira para a psiquiatria moderna não pode ser subestimada. Ela dedicou sua vida, ela foi perseguida, ela foi presa, inclusive, né, ela lançou a terapia dos animais lá, que ela estava vendo que as pessoas que sofriam esquizofrenia, né, se dizia na época que elas não tinham afetividade. Mas aí adotou uma cachorrinha, ela começou a ver que os animais podem incentivar a afetividade nessas pessoas, né? E aí ela incentivou a adoção dos animais e para ter a melhora, né, desses pacientes, e teve um sucesso muito grande. E aí ela viajou, e quando ela voltou, os animais foram mortos, não tinha nenhum animal. Você vê o absurdo. Ela sofreu, né,
tanto, né, na vida dela, né, para alguém vir agora e surfar na onda, né, da fama da Anísia da Silveira. Então, ela dedicou sua vida a promover abordagens terapêuticas que libertavam e fortaleciam os pacientes, como o uso da arte e o contato com animais, além de ser contra tratamentos agressivos e desumanos, como o choque elétrico. Permitir que seu nome seja utilizado sem sua permissão em publicações que não refletem os seus ensinos é uma afronta ao seu trabalho incansável e à sua memória. Iracy Campos deve cessar imediatamente o uso do nome da Anísia em suas publicações e remover todas as menções pelo espírito de Anísia da Silveira de seus livros publicados. Ao assinarmos essa petição, estamos nos unindo em apoio à preservação do legado autêntico de Anísia da Silveira, exigindo que ele seja protegido contra usos inadequados e não autorizados. Sua contribuição ao campo da psiquiatria e seu respeito pelos pacientes deve ser honrado. Junte-se a nós para garantir que o nome de Anísia seja tratado com a dignidade que ela merece e que seu verdadeiro legado permaneça intocado. Assine agora essa petição para proteger a memória da Anísia da Silveira. Então, eu coloquei o link aqui para vocês assinarem, tá aqui na descrição. E eu vou mostrar um vídeo que eu detalhei mais a respeito, né, do que a Iracy Campos escreveu, dizendo que é a Anísia da Silveira. Vamos ver onde é que tá. Peraí. Deixa eu ver se tá mostrando aqui para vocês. Tá. Então, imagina essa grande mulher, né? Ela é uma personalidade bem profunda, né? E que nós temos aqui nesse livro não é profundo. Tem algumas coisas que são interessantes, mas são mais senso comum, é uma coisa mais leve, digamos assim, né? Parece mais autoajuda. Aí aqui no início ela fala algumas dicas, né, de como passar do livro SOS Emoções. Na época eu não queria mostrar, né? Eu só queria alertar. E daí eu não mostrei o livro, mas eu falei a respeito. Uma emoção, e daí ela dá fala, faça 3 colunas e escreva o que você está sentindo. Uma coisa bem autoajuda, uma coisa que a Anísia Silveira ela não falaria isso, né? E daí tem outra parte aqui que ela fala. Dessa forma, aciona no inconsciente as sensações das frustrações que se encontram cravadas na alma, como também os registros emocionais e as sensações armazenadas durante a vivência preparatória no ventre materno. Tais registros impressos desde o milésimo de segundo do momento exato da fecundação, como também os desequilíbrios psicoquímico-emocional, psicoambiental, biopsicossocial, psicovibracional e dos genitores da copulação, somatizadas às sombras dos pais e projetados inconscientemente sobre ser durante a infância. Essa parte está muito confusa, ela parece querer escrever algo novo, né? Mas no fim parece mais um determinismo, né? E que eu não acredito, porque, por exemplo, o Espírito de Jesus Cristo, né? Tu acha que influenciou a genética em cima dele? Teve influência dos pais deles, né? Mas o que mais, né, floresceu foi o espírito dele, né? Então essa parte aqui não encaixa no meu entendimento. Aí aqui parece bem é uma assim, ela colocou uns nomes diferentão, assim, né, para destacar também, né, e falar uma situação que não corresponde à verdade, né? Uma coisa mais de autoajuda nesse livro, né?
Deve-se reparar as marcas que ambos sentiram, perdoando, mesmo que esteja coberto de razão, porque o perdão faz bem, traz a paz. Isso se o perdão é sincero, né? Aquele que é perdoado não conhece o bem-estar, o alívio, a alegria, a paz do ato do perdão. Mansinho é aquele que perdoa em seu coração, porque somente quem perdoa deixa de sentir o peso e de carregar as pedras e os espinhos que irão lhe arranhar. Nunca é tarde. A linguagem, essa linguagem provavelmente não seria da Anísia da Silveira, porque ela é uma linguagem mais científica, né? Que ela foi estudiosa. Aqui parece mais conselhos, né? Que se dá em palestras espíritas, né? E aí, nesse livro, ela se propõe a falar sobre emoção, mas tem um capítulo que ela fala sobre dormir em excesso, uma coisa que eu não entendi. Aí ela fala aqui, ó, pare agora, não espere chegar ao fundo do poço para tomar atitudes, né? Que ela tá falando para não dormir em excesso, né? Imagina se a Anísia da Silveira ia falar para alguém com algum problema físico, que ela ia falar dessa forma, né? Então, falta-lhe motivação, ou seja, motivo, ação. E brigar com seu corpo, desleixando-se ou maltratando, permanecendo no ostracismo, não solucionará seus conflitos. Portanto, o primeiro passo é acolher seu corpo com carinho, respeito e zelo. Até é ok essa mensagem aqui, né? Se você for ver, não tem nada demais. Mas o que eu estou falando é que não seria um comportamento da Anísia da Silveira, né? Que ela sempre vai pelo entendimento e ela sempre tem uma linha de raciocínio, né? Se ela vai escrever sobre o inconsciente, ela vai falar sobre o inconsciente, né? Do início ao fim. Ela não começaria falando sobre emoção, depois ela ia passar para o sono excessivo, que não tem nada a ver com emoção, no meu entendimento, né? E daí aqui parece mais Louise Hay, nessa outra parte aqui. Vamos ver. Aí ela pede para repita esse exercício por 5 minutos ou até visualizar o ar que está inspirando, tão translúcido quanto ao que está a expirar. E diga calmamente. É bem aquela psicologia positiva, né? Estou em harmonia, conectada à força maior que rege todo o universo. Sinto-me acolhido pelo imenso universo que me fortalece para mais um passo de renovação e vitória. Agora me encontro em paz e revigorado, estou pleno. Repita várias vezes essas frases verdadeiras, que irão se arraigando a cada dia mais. Isso daqui ela tirou da Louise Hay. É muito Louise Hay, gente. Foi pioneira, né, nas frases positivas, que assim são válidas, né? Ajudam, mas não é a solução miraculosa, né? Para algum trauma. Trauma tem que ser trabalhado com psicólogo que entenda, né? Que eles entendem, estudam a respeito disso. Não é você falando 21 vezes durante 21 dias que você vai conseguir superar. Se você tem ansiedade, inclusive, e ficar repetindo essas frases e não obter nenhum resultado, você vai ter mais ansiedade. Então, precisa ir a fundo, né, na problemática, né, e não ficar assim no raso. Mas por algumas coisas leves, óbvio, né, que falar positivamente vai ajudar, não vai atrapalhar. Então, eu continuo, né, falando a respeito ali, né, do livro, e assim, eu até esqueci de colocar, né, no corpo do abaixo-assinado, né, essas frases, ficar repetindo as frases, né. Teve uma época que eu seguia a Louise Hay, e assim, eu estava com ansiedade, né, e acabou aumentando mais a minha ansiedade, por isso que eu até falei, comentei no vídeo. E, assim, ajuda, né? Óbvio, né? Que nós temos uma boa autoestima, né? Falar coisas positivas para nós, óbvio que vai ajudar. Mas não vai solucionar, porque o problema é muito mais profundo. Existem várias questões aí, né? Desde a infância, de outras encarnações, inclusive. Não é tão simples. E a Anísia da Silveira, ela não ia colocar uma coisa dessas, né? No livro dela, repetir não sei quantas vezes, né? Essa receita pronta. A Anísia da Silveira não daria. E aí eu entrei em contato com a Iracy Campos
E óbvio que ela não me respondeu. Eu mandei e-mail lá para a editora, e a editora é dela, óbvio que não me respondeu também. E aí eu dei uns 6 meses, né? Que eu falei tudo que eu pensava. E aí, para ver se mudava alguma coisa, né? O direcionamento dela, mas ela continuou, né? Não adiantou de nada. E daí eu resolvi fazer esse abaixo-assinado, né? Porque chega uma hora que tudo tem limite, né? Inclusive no espiritismo. O espiritismo não é casa da mãe Joana, não. Né? Apesar de nós não termos o respaldo da FEB, né? Quando acontecem essas coisas, de ser um embuste, né? Como, por exemplo, eu já falei bastante aqui a respeito do Pedro, dizendo que é a reencarnação da Allan Kardec. A gente não tem um feedback lá da FEB. Nós não temos, no caso da Mayra Rocha, que eu parei de falar aqui, né? Também, né, naquelas psicografias que é nítido que não são verdadeiras, também não há, eles não querem se comprometer com isso, né? Então, nós vamos para baixo assinado, já estamos com quase 50 assinaturas, e daí eu peço para você também assinar no abaixo assinado e compartilhar, divulgar com outras pessoas. Eu vou colocar um outro vídeo que eu fiz também. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Então, cuidado com a falsa profeta Iraci Campos. Aí eu leio o livro do problema, que é obra dizendo que foi o espírito que está ali que psicografou. Sim, é da Iraci Campos, que fala que psicografa a Anísia da Silveira, e não tem nada a ver o conteúdo com o que a Anísia da Silveira escreveu. E essas pessoas, elas se prevalecem, elas dizem que isso aí é perseguição religiosa, se a gente aponta e fala que não é, que é uma mentira, que ali não é a Anísia da Silveira, é a da própria médium, né? Tem alguns conceitos lá que são bons, e a Anísia da Silveira, ela é um conselho, né? E é uma coisa que a Anísia da Silveira não escreveria. Então eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu tenho da Anísia da Silveira, né, de Jung, a vida e obra de Jung. Aí, então, ela escreveu sobre a vida dele, né, vida e obra. Ela falou sobre a assimilação dos complexos, evolução do conceito de complexo, né, coisa assim bem difícil de entender. Psicologia complexa, né, tipo de pensamento extrovertido, de sentimento extrovertido. Escreveu sobre símbolos, arquétipos, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e religião como função psíquica, né? Era uma obra profunda, né? Como ela era profunda, ela estudou a obra de Jung, né? Ela conheceu Jung, ela foi uma discípula dele e ela estudou a vida toda, né? A psique humana, então ela é uma sumidade na matéria. Então, ela não iria escrever um livro, né, falando que você tem que, para melhorar o seu humor, você tem que dormir 8 horas por dia, né? Isso é trabalhar as emoções, ou fazer uma lista. Faz uma lista com aquilo que você quer, que você tem hoje, e você vai ter no futuro. Eu acho um absurdo a pessoa se aproveitar da fama de outra, né? Para ganhar notoriedade e, assim, o que a gente pode fazer juridicamente? Vou dizer que isso é liberdade de expressão. Então, eu posso escrever um livro dizendo que o Einstein está aqui, ele meditou esse livro e que a Terra é plana, que agora ele está lá do outro lado e ele viu que a Terra é plana. Aí eu ponho o Einstein, então aquilo, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser, né? Então, assim, não existe um órgão que vai regulamentar isso, né? Nós temos que alertar as pessoas para não comprar esse tipo de livro que é falso, é uma falsidade, né? Isso daí, o livro que ela escreve, né, não é a Anísia da Silveira. Eu vou pegar um trecho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como era a escrita da Anísia. Nas suas experiências sobre as associações de ideias que o levaram, conforme vimos no segundo capítulo, à descoberta dos complexos, ele se familiarizara
intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos. Segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz. Ela está falando da vida e obra do Jung, então é ele que trabalhava ali, que ela está falando. Ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos, mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Então, isso aqui é um texto de uma pessoa que estuda, que pesquisa, que coloca em prática aquilo que estuda, né? E é o que o Allan Kardec falou sobre os falsos profetas, né? Analisar o que a pessoa fala sempre, cuidado com os falsos profetas, que viram muito Jesus, dizendo que é Jesus, e que a gente tem que analisar o que ele está falando, né? E aí ele vem com uma ideia estapafúrdia, e as pessoas acreditam porque ele falou que é Jesus, então tá tudo certo. E aí o próprio Allan Kardec fala que nós temos que cuidar com os falsos profetas, né? E infelizmente a Iracy Campos é uma falsa profeta. Então aqui eu falo, né, sobre o livro da Anísia da Silveira, que você vê que a linguagem não tem nada que ver com o livro lá da Iracy Campos, que manda a pessoa repetir uma frase até ela internalizar, né? Então é um absurdo, né? E a gente tem que cuidar com os falsos profetas. E por isso eu abaixo assinado, que eu peço para vocês assinarem. E aí que eu vou colocar um outro vídeo que eu fiz a respeito. Só um momentinho. Tá aqui, peraí. Deixa eu colocar. Oi, Lauro Antônio, tudo bom? É que eu faço um novo alerta pedindo para ela parar de falar que é a Anísia da Silveira, mas não adiantou. Páscoa, né? Uma feliz Páscoa para todo mundo. A Páscoa no catolicismo quer dizer renascimento. Então, já outro aqui, ele caiu, se patifou aqui no chão. Nós não celebramos a Páscoa, mas na região da Ucrânia, lá, é espiritismo, né? O que eu estou vendo por aí. Principalmente, né, de como o espiritismo tem uma vertente muito comercial hoje em dia. Né, de a pessoa falar que está psicografando um personagem famoso, fazer um livro e, na verdade, não é aquele personagem, não tem nada a ver. Como é o caso da médium, que se diz médium, né, Iracy Campos, que ela psicografou um livro, né, acho que, se eu não me engano, Renovando Emoções, alguma coisa parecida com esse nome, né, que tem emoções, eu sei que tem emoções na capa, vou botar aqui para vocês, que ela fala que é a Anísia da Silveira. Se é a Anísia da Silveira que eu conheço, né, eu fiz pós em arte terapia, eu estudei com colegas de trabalho da Anísia da Silveira, né, o Eurípides e o Luiz Carlos, eles fizeram a biografia da Anísia da Silveira, então eles conhecem bem como é que era o trabalho dela. E imagina uma pessoa tão profunda como a Anísia da Silveira. Ela passou por muitas dificuldades, tem esquizofrenia, né? Discípula de Jung. Você acha que ela viria de onde ela está para psicografar um livro para dar conselhos que eu mesma daria? Né? Ela, nesse livro da Iracy, ela manda fazer, ela pede para fazer uma lista, né? Bem coisas de auto. Eu poderia dar esse conselho. Se eu poderia dar esse conselho, não é a Anísia da Silveira, né? Da Silveira deviam se atentar para isso, né? Para que estão, né, colocando o nome da Anísia da Silveira em livros, né, psicografados,
e não são Anísia da Silveira, e não ajuda a se estudar mais a fundo sobre o trabalho dela, não vem acrescentar de forma profunda, né, sobre a psiquiatria, porque é algo que é comum, de senso comum, né, que todo mundo conhece, né, ali não tem nenhuma novidade, né. E é um conteúdo que não tem nenhuma novidade, foi muito explorado, né. E é isso que eu falo nesse vídeo aqui, né? O que tem de novo ali no livro da Iracy? Porque eu conheci o livro da Iracy quando eu queria saber sobre a Anísia da Silveira, né? Estudar mais da Anísia da Silveira. E apareceu o bendito livro dela, da Iracy, e aí eu comprei um para ver como é que era, né? E foi essa decepção, e eu resolvi fazer o vídeo, né? E seguir com a campanha. Deixa eu ver se eu falei mais outra coisa diferente que eu já falei. E vai vender esse livro, né? Que não é da Anísia da Silveira, né? E eu acho assim que é muita cara de pau, gente. Nossa Senhora, a pessoa vem para falar do espiritismo, para falar de coisas boas, né? E ela não está sendo honesta ali. Eu acho que ela nunca leu um livro da Anísia da Silveira. Eu fico indignada com isso, é muito injusto com o próprio espírito da Anísia. Eu acho que se realmente a Iracy Campos está falando que a Anísia da Silveira, que ela colocou o nome do espírito ali, é a Anísia da Silveira, tem que parar com isso, que isso daí é falsidade ideológica. Eu levei o livrinho dela lá no Museu do Inconsciente, daí eu apresentei, estou falando que é a Anísia da Silveira aqui. Aí o cara, né, deu uma folhada, leu e falou, isso aqui é falsidade ideológica, nós vamos tomar providências. Eu não sei depois o que aconteceu, mas eu acho que a Iracy Campos, né, deveria parar de... Eu falo a respeito, acho que não acrescento bem não. São dele, né, nessa reencarnação. Então a gente tem que parar, né, de querer essas fofocas espirituais, fofocas espíritas. Teve uma palestrante que falou lá sobre a Mary Moore. Nossa. Aí eu falo outros assuntos aqui. Então é isso, eu já mandei mensagem, né, para Iracy Campos, ela leu, eu acho que ela leu ali, e não obtive resposta, né, faz uns 6 meses que eu mandei essa mensagem, e aí não houve nenhuma mudança, e aí agora lá no Instagram dela eu vi que ela estava dando palestra lá no Instituto de Psiquiatria. Meu Deus, essa mulher não tem tarimba para falar a respeito da Anísia Silveira. E é um absurdo. O que me preocupa é que pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, estão numa crise de ansiedade, aí vão ler esse livro e vão tentar fazer os exercícios, as receitas prontas da Iracy, e aí não vão obter resultado, né, óbvio, e aí pode ter uma crise, né, alguma coisa assim. A questão de saúde mental é muito importante que a gente leve a sério, né? Não é para ser uma coisa banal assim, né? A questão é muito complicado e é muito perigoso essa situação, no meu ponto de vista, né? Que eu já estudei na arte terapia, né? Essa questão da saúde mental precisa ser levada muito a sério, né? Não é você repetindo várias frases que você vai curar a sua ansiedade. Não é assim, gente. Tem que fazer terapia, né, com psicólogo e depois com psiquiatra, se for necessário, né? Se está numa crise, precisa ir no psiquiatra, sim. Né? E daí a pessoa, ela se coloca, diz lá que é a Anísia da Silveira, e aí a pessoa acredita realmente que é a Anísia e leva a fundo aqueles conselhos da Iracy, né? E a pessoa que está fragilizada, né, ela pode piorar a questão da saúde mental dela. Então, por isso, essa minha campanha, que eu venho sempre, né, batendo nessa tecla, é que a Iracy Campos, ela pare de dizer que é Anísia da Silveira, que não é justo isso que está acontecendo. Né? A saúde mental um assunto da saúde mental não é brincadeira, tem que ser levado a sério. E a Iracy Campos, ela não, pelo que eu entendi ali, ela não tem formação, né, de médico, de psicólogo, não tem, assim, não sei qual é a formação dela.
Então, né, até para falar, né, sobre esse assunto. Então, é isso, gente. Por isso que eu peço para vocês, assinem aqui o nosso abaixo-assinado. Vamos juntar um número considerável de assinaturas para fazer pressão e vamos ver até onde chega esse abaixo-assinado, né? Se vamos até lá Brasília. Quem sabe, né? Então é isso, conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.